Boa noite a todos os amigos que nos acompanham nos estudos do Grupo Espírita Mensageiros. Sejam todos muito bem-vindos a nosso momento de reflexões. E, como sempre, para darmos início ao estudo de hoje, nós vamos elevar o nosso pensamento em Deus e fazer a nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a proteção e o amparo dos amigos espirituais, do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, que nos abençoe nesse momento, trazendo muita luz e muita paz aos nossos corações. Que as bênçãos do mais alto envolva todos nós nesse momento, envolva o nosso lar, os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco. Que as bênçãos do Mestre Jesus possa aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, aliviar as nossas preocupações, as nossas angústias, trazendo muita paz e equilíbrio às nossas mentes e aos nossos corações. Que nesse momento nós possamos estar receptivos ao Evangelho de Jesus, procurando aprender com os ensinamentos do nosso Mestre Maior e assim, em busca de uma melhoria pessoal, em busca do fortalecimento da nossa fé, que nós possamos manter o nosso pensamento elevado para estudarmos juntos nesse momento o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. E combinando com os ensinamentos desse capítulo, eu escolhi uma historinha, para a gente poder gravar bastante esses ensinamentos da noite de hoje. Então, conta uma história que havia um pintor que foi contratado para pintar um barco. E ele foi até a praia e começou a pintura. Levou o material, a tinta vermelha que foi escolhida, os pincéis e começou a pintar. E à medida que ele pintava o barco, ele percebeu que a tinta escorria. Ele foi olhar assim mais atentamente, ele percebeu que tinha um buraco nesse barco. A tinta escorria por esse buraco. Então ele foi lá e consertou. Ele foi lá e tampou esse buraco. E continuou a sua pintura. No final do seu trabalho, ele recebeu o pagamento e foi embora. No dia seguinte, o dono do barco o procurou, levando um cheque de um valor bem considerável. E conversou com ele: olha, está aqui o pagamento pelo seu serviço. E o pintor não entendeu. Conversou com ele: ora, mas eu já recebi o pagamento pela pintura do barco ontem, você não me deve mais nada. E o dono do barco foi se explicar: olha, você vai me entender. Esse aqui é o pagamento pelo que você fez a mais, pelo furo que você consertou. Aí o pintor falou: não, foi um serviço tão pequeno que eu nem cobrei nada do senhor, o senhor não precisa me pagar. Além do mais, esse valor é uma quantia muito elevada, não precisa me pagar não. E o dono do barco insistiu e explicou para ele: olha, o que você fez foi muito mais do que tampar o buraco do barco. Eu nem sei, eu nem tenho
um valor pelo grande serviço que você fez. Eu nem tenho como te pagar. Eu peço que você aceite esse cheque, porque ontem, ao voltar para casa, eu vi que o barco não se encontrava na praia e eu me assustei, porque eu lembrei que estava com um furo e que eu não tinha te falado que ele estava com aquele furo. E aí eu percebi que os meus filhos tinham saído para pescar e eu me desesperei, porque eu achei que o barco ia se afundar com ele. Qual não foi a minha surpresa, vendo os meus filhos chegando em casa sãos e salvos, porque você consertou o meu barco. Você salvou a vida dos meus filhos. Olha que história bonita, gente. Esse homem, esse pintor, fez muito além da sua obrigação e nem percebeu. Para ele, foi um serviço muito simples, que ele não estava nem entendendo por que o dono do barco queria pagar aquela quantia para ele, que ele se surpreendeu, né? De ter feito com seu trabalho, com a sua boa vontade de fazer além do que ele, pelo que ele foi contratado, a sua boa vontade se refletiu em uma ação que foi tão importante para aquela família. Esse homem, esse pintor, é para nós um exemplo do homem de bem. Enquanto ele estava pintando, ele ficou muito atento ao seu serviço e ele percebeu que tinha algo a mais que ele precisaria resolver ali na hora. Era obrigação dele? Não. Mas como estaria a consciência dele se depois a notícia que tivesse chegado até ele era que as crianças tivessem morrido, porque o barco afundou? Se ele tivesse visto o furo e não tivesse feito nada, como será que estaria a consciência dele? Então, nós podemos usar esse exemplo para falarmos aqui, para estudarmos aqui sobre o dever. Como que nós estamos cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações? Nas nossas obrigações do dia a dia, como que nós estamos sintonizados? No caso dessa história, o pintor estava muito concentrado no seu trabalho e ele estava numa sintonia muito boa. Ele foi um instrumento de Deus na vida dessa família, fazendo o conserto do furo desse barco. E nós, como que nós estamos no nosso dia a dia, realizando os nossos deveres, as nossas obrigações? Em qual sintonia que nós estamos? Muitas vezes, ao cumprirmos as nossas obrigações diárias, nós não estamos numa sintonia do bem. Quando que nós não estamos na sintonia do bem? Quando nós estamos com preguiça, quando estamos reclamando, quando estamos descontentes com aquilo que nós temos que fazer, nós estamos numa sintonia que não é uma sintonia do bem. Será que nessa sintonia da preguiça, da reclamação, do descontentamento, nós conseguiríamos observar onde que nós podemos ser úteis e fazermos além da nossa obrigação? Não, porque se nem a obrigação a gente não está querendo fazer, como que a gente vai conseguir observar onde que nós podemos fazer além da nossa obrigação? Então, nós temos, um ensinamento muito importante que nós vamos utilizar aqui junto com essa historinha, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no versículo 41. Jesus ensina para nós: e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha é uma medida de distância que os romanos usavam na época de Jesus, que correspondiam a 1,5 km. Na época, havia uma lei dos romanos que obrigava todos os judeus
Se um romano pedisse para um judeu carregar algum objeto, esse judeu era obrigado a carregar qualquer objeto do romano pela distância de 1 milha, 1,5 km. E para os judeus isso era muito humilhante. Então e era uma lei, eles tinham que cumprir. Então Jesus ensina, né? Quem te obrigar a andar 1 milha, anda 2. O que Jesus está ensinando? Para que nós façamos além da nossa obrigação, para que nós exercitemos a humildade, para que nós trabalhemos o desenvolvimento das nossas virtudes. E como que nós podemos fazer além da nossa obrigação no nosso dia a dia? Qual é, né? Para que a gente possa fazer além das nossas obrigações, precisamos identificar quais são as nossas obrigações. Quais são as nossas obrigações enquanto cristãos que dizemos ser? Quais são as nossas obrigações enquanto espíritas? Como caminhar a 2ª milha nas diversas situações da nossa vida? O pintor dessa historinha, ele fez além da sua obrigação. Ele foi contratado para pintar o barco, mas ele também consertou o furo, que para ele não foi penoso. Ele fez de bom grado. Então ele caminhou a 2ª milha, que Jesus ensinou. Para nós, no nosso dia a dia, né? Nossos deveres, por exemplo, do dia a dia, ao limpar a nossa casa, ao cozinhar um alimento, no trabalho formal, né, com os nossos colegas, seja qual for esse trabalho, qual é a nossa obrigação, para que nós fomos contratados, né? Ou na nossa casa, nos afazeres domésticos, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa 1ª milha? É realizar aquela atividade. Qual é a nossa 2ª milha? Qual é além da nossa obrigação? Fazer com amor, com carinho, com esforço, com dedicação, sorrindo. Muitas vezes é fazer aquilo que é trabalhoso, aquilo que é difícil, sorrindo e grato a Deus. Grato por podermos realizar aquela obrigação. E aí isso se torna a nossa 2ª milha. Até que chega um ponto que já está tudo integrado. Igual o pintor, que para ele consertar o furo foi a sua obrigação. Logo para nós, conforme nós formos exercitando, logo para nós fazer com amor, sorrindo, com alegria, agradecendo, também nós vamos considerar como nossa obrigação. E não é? Nós que estudamos tanto o Evangelho de Jesus, nós que queremos sempre tanto viver num mundo melhor, nós que estamos nos esforçando para agirmos no bem, qual é a nossa obrigação no dia a dia? Fazer com amor. Ou nós vamos ser cristãos e espíritas só dentro da casa espírita? Não. O Evangelho de Jesus é para o dia a dia. Dentro da casa espírita é fácil nós nos amarmos. O desafio é a hora que a gente sai de lá. É na hora que acontece alguma situação que nos deixa desconfortáveis, é a hora que acontece alguma coisa que nos magoa, que nós somos convidados a exercitar tudo que a gente aprende estudando o Evangelho de Jesus, estudando a doutrina espírita. É aí que nós vamos pôr em prática. É a nossa prova, igual na escola. A professora ensina a matéria, depois dá a prova para o aluno para ver se o aluno aprendeu. Então, nós estudamos aqui juntos o Evangelho e lá no dia a dia nós temos as nossas provinhas para ver se a gente aprendeu. Senão fica muito fácil, né? A gente ficar só na teoria. Bom, na nossa vida, muitas vezes, quando nós não estamos distraídos, né? Quando nós estamos com o pensamento elevado, quando nós estamos realmente nos esforçando para sermos pessoas de bem, quando nós estamos nos esforçando para desenvolver as nossas virtudes,
nós conseguimos ser instrumentos de Deus na vida uns dos outros. Assim como o pintor dessa historinha que eu acabei de contar, ele foi um instrumento de Deus na vida dessa família, simplesmente fazendo o seu trabalho, viu o buraco, consertou o buraco, ele foi um instrumento de Deus para evitar um acidente. Muitas vezes nós também podemos ser instrumentos de Deus nas diversas situações do nosso dia a dia, desde que nós estejamos concentrados, estejamos com o pensamento e a boa vontade de sermos úteis e praticarmos o bem. E como que nós podemos observar isso? Nós vamos observando no dia a dia, nas coisas que vão acontecendo. Então, conforme nós vamos vivendo o nosso dia, a gente pode observar se tem algum amigo, alguma pessoa que convive conosco, algum familiar que muitas vezes não está bem. Se a gente consegue perceber isso, né? A gente olha para a pessoa, vê que ela não está bem, qual seria então, né? O nosso dever e além do nosso dever? Conversar com essa pessoa, tratá-la bem, né? Com respeito, com afeto. E se aparecer uma ocasião de sermos úteis para ajudar essa pessoa, esse nosso irmão, né? Caminhemos a segunda milha. Nossa primeira milha, nossa obrigação é tratar a todos com respeito. A nossa segunda milha é estarmos dispostos a arregaçar as mangas e ajudar. Na nossa família, quantas vezes, né? Um exemplo nosso, uma atitude de humildade, uma atitude de amor, de carinho, pode tapar um buraco que estava às vezes afastando as pessoas da família. Vocês já perceberam que às vezes basta uma boa vontade de alguém da família para trazer uma reconciliação? Ao passo que se a gente ficar endurecido no orgulho, endurecido na mágoa, a gente deixa de perceber a nossa oportunidade de ser instrumento de Deus. A nossa primeira milha no Evangelho de Jesus, né? Procurarmos não tratar as pessoas mal, tratar todos bem, não desejar o mal. E isso seria o mínimo, né? E aí a nossa segunda milha, sermos humildes, perseverantes, indulgentes, perdoar. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, está falando do homem de bem, das características que tem o homem de bem, está falando do dever, está falando do desenvolvimento das virtudes. E esse capítulo começa com um ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que também faz parte do Sermão da Montanha. Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus nos ensina, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está nos dando um modelo a ser seguido. Nós nunca conseguiríamos ser perfeitos como Deus, porque Deus é único. Mas o que nós podemos fazer para que nós tenhamos a nossa evolução e possamos ser perfeitos como um ser humano possa ser, né? Então, é amar os nossos inimigos, fazer o bem por aqueles que nos perseguem, tratarmos todos bem.
todos da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. O verdadeiro homem de bem, na sequência aqui do estudo do capítulo, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizessem. Então, quando nós nos propusemos, né, a essa melhoria, essa reforma interna, aqui tem um roteirinho para a gente seguir. Então, para que nós sejamos verdadeiramente pessoas de bem, nós precisamos interrogar a nossa consciência. Se nós estamos sendo justos, se estamos seguindo a lei de amor, de justiça, de caridade, se nós estamos praticando todo o bem que poderíamos fazer, se estamos recusando alguma ocasião de sermos úteis, se estamos tratando a todos como gostaríamos de ser tratados. Isso é um roteiro para que nós possamos usar nas nossas atitudes do dia a dia, conforme nós vamos aprendendo a exercitar essa interrogação à nossa própria consciência, nós vamos aprendendo a observar as nossas atitudes. Então, semelhante a esse pintor, né, que pintou o barco, fez além da sua obrigação, para ele foi uma coisa muito simples. Ele foi lá, viu o furo, consertou e nem comentou com o dono do barco que para ele foi uma coisa fácil e simples de fazer. Então, com certeza, esse pintor já fazia isso com frequência na sua vida, porque ele não viu dificuldade nenhuma em fazer isso. Ele observou, viu que tinha algo a mais para ser feito e fez. Então, conforme nós formos observando o nosso comportamento e formos acrescentando, né, atitudes de bem durante o nosso dia a dia, isso vai se tornando um hábito de tanto repetirmos. Então, que nós possamos acrescentar na nossa vida hábitos, né, de sermos úteis, de fazermos com boa vontade, de observarmos quando podemos ser úteis e agirmos semelhante a esse pintor. Te viu um buraco? Vai lá e tampa o buraco. Não precisa esperar o outro, não precisa criticar que o buraco está ali, não precisa falar com onde já se viu aquele buraco, ou dar de ombros, não é comigo. Quando alguma coisa a gente observa que está ao nosso alcance fazer, se a gente não faz, a nossa consciência vai acusar depois. Porque se a gente observou, é porque era para a gente fazer. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, aquele primeiro ímpeto que toca o nosso coração, é esse ímpeto que a gente tem que seguir. Porque se a gente racionaliza, depois a gente perde aquela oportunidade de ajudar o irmão. Então, muitas vezes, nós é que nos desconectamos com essa intuição que a gente teve para agirmos no bem. Muitas vezes é o nosso mentor espiritual que está nos intuindo, né? Falando assim pra gente, ó, olha lá, tem uma coisinha ali para você fazer que é importante. A gente olha ali e fala, vou fazer não é comigo. E aí a gente perde a oportunidade de ser útil e de exercitar em nós a humildade, a paciência, a benevolência, a abnegação, a caridade. E tudo isso aqui, ó, é nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto pessoas de bem que nós queremos ser. Então, que nós possamos usar essa historinha tão simples e tão profunda do pintor que salvou as crianças de um acidente, no qual o pai, dono do barco, veio tão agradecido, né? Agradecer a ele pela sua atitude desinteressada, que nós possamos usar esse exemplo
de trabalhar com boa vontade onde quer que nós estejamos e que estejamos sintonizados com a energia do amor, com a energia da caridade, com a energia do Mestre Jesus, que com certeza nós vamos ser instrumentos de Deus na vida das outras pessoas, assim como precisamos tanto que as outras pessoas sejam instrumentos para a nossa vida, porque nós também caímos, nós também temos muitas situações difíceis na qual precisamos uns dos outros para nos reerguer. Deus utiliza do homem para socorrer o próprio homem. Que nós possamos, então, manter, para que nós possamos estar na sintonia do bem, nós precisamos manter as nossas orações em dia. Lembra? Nós sempre estamos falando aqui da importância da oração, da importância da prece. Então, que pela manhã a gente já se prepare para um novo dia, que durante o dia, nós também possamos manter o nosso pensamento elevado a Deus, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos e pedindo a Deus que, se tivermos oportunidade de sermos úteis, de sermos seus instrumentos, que Ele se utilize de nós, que nós possamos estar em condições, de ser instrumentos de Deus. Basta ter boa vontade, pensamento elevado. Isso já é suficiente, todos nós podemos ser, assim como o pintor dessa historinha. Então fica aí para nós essa reflexão tão profunda de como que nós podemos caminhar a nossa segunda milha, fazer além da nossa obrigação, sorrindo, dispostos, com boa vontade, com gratidão a Deus por todas as oportunidades que nós temos de ser úteis. Em todas as oportunidades nós podemos ser úteis, até mesmo quando estamos doentes. Vocês já perceberam quantas pessoas que, mesmo doentes, são um ensinamento para nós? Que suportam a sua doença com coragem, com resignação, com fé e são exemplos dessas virtudes para todos nós, até mesmo em situações difíceis. Nós podemos ser úteis para o nosso semelhante. Ainda mais se nós estamos bem, estamos em situação, que seja mais fácil para sermos um instrumento útil nas mãos do nosso Pai Criador. Se quando estamos sofrendo podemos ser úteis, imagine se nós estivermos então numa situação de alegria, mais ainda, não é mesmo? Então fica aí para todos nós essa reflexão e que nós possamos manter o nosso pensamento elevado a Deus, agradecendo pela oportunidade desse nosso estudo, agradecendo por todas as bênçãos que estamos recebendo agora em nossa casa, agradecendo pela presença dos amigos espirituais conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos auxiliando tanto no nosso dia a dia. Agradecemos pelo Evangelho de luz do Mestre Jesus, agradecemos pela doutrina espírita que nos ilumina, que nos auxilia a compreender o Evangelho de Jesus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessa noite e que a sua luz de amor envolva o nosso lar, a todos os nossos familiares e que essa paz que sentimos nesse momento possamos mantê-la duradoura dentro de nós, que sejamos instrumentos do bem nas mãos do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.